10h15. A gente fala agora, aliás, a gente comentou dias atrás sobre uma pesquisa que apontava teor alcoólico em 10 marcas de pães de forma vendidas inclusive em supermercados. Uma delas apontava o índice de 3,37%, uma das marcas, e a outra de 1,17%. Foram as duas maiores aí entre as 10 pesquisadas, entre essas 10 analisadas. Aqui no nosso país, ou no Brasil, a legislação exige que bebidas com teor de etanol acima de 0,5% sejam classificadas como alcoólicas. O processo de fermentação, aquele que faz que o pão cresça, produz álcool. Então, apesar disso, quase tudo ali é evaporado quando esse pão é assado. Segundo a associação que fez essa pesquisa, a Proteste, o índice de álcool em que eles encontraram está justamente nessa tentativa das empresas em conservar esses produtos. E esse caso, claro, acabou ganhando muita repercussão. Será que comer pão ali e dirigir poderia levar um motorista, por exemplo, a um flagrante por embriaguez ali em testes de bafômetro? O Detran, inclusive, divulgou informações sobre esse caso, gente, essa semana. Segundo ali o órgão, em caso, por exemplo, de bafômetro, o resultado vai se tratar de um falso positivo que também poderia acontecer, por exemplo, com o consumo ali de bombons de licor, vinagres e até mesmo enxaguantes bucais. O Detran informou ali que esse etanol é eliminado pelo organismo em questão de minutos. Então, ali ao motorista repetir o exame, que inclusive é um direito de contraprova, o condutor vai testar negativo. Por quanto tempo será então que esse álcool fica no organismo? Qual a diferença entre comer um pão de forma e beber ali uma cerveja ou até mesmo um vinho? Para esclarecer esse assunto tão polêmico, a gente conversa agora ao vivo com a médica nutróloga Diná Ribeiro de Paula. Primeiramente, doutora, obrigada pela participação aqui com a gente e por poder esclarecer aí essas dúvidas, né, desse assunto que gerou tanta repercussão. Então, foi um assunto bastante polêmico, né? Na realidade, vamos entender o porquê que esse álcool está lá. Primeiro, pelo processo de fermentação, a gente tem um pouco de álcool, porém, o álcool também é usado como um diluente do conservante do pão, que é o propionato de cálcio. Ele não se dilui tão bem em água, então eles usam o álcool para isso. Isso é um processo aceito, está dentro da legislação. Porém, 10% dessa produção de pães, ela mofa, ela é perdida por contaminação por fungos, né, por mofo. Então, ele é usado para esse propósito. Então, o que se achou foi uma quantidade acima e, com certeza, né, isso vai ser reestruturado, vai ser acertado. Porém, essa quantidade do pão, ela não interfere no bafômetro, tá? Então, inclusive, a Polícia Militar do Distrito Federal fez um estudo sobre isso. Então, sobe de 0,15, no máximo 0,25 para aquelas marcas que tinham uma concentração maior. Porém, depois de um minuto, isso desaparece, né? Então, não gera essa preocupação a ponto de, por exemplo, eu não posso comer uma fatia de pão e, de repente, ser pego no bafômetro. Isso não acontece. Quando se usa bebida alcoólica, que o teor é muito maior, né? Então, tem que estar acima de 0,5 para ser considerado bebida alcoólica. Uma cerveja, por exemplo, tem 5, né? Por cento, mais 5 miligramas por decilitro, é bastante. Então, é diferente porque isso cai na corrente circulatória e é volatilizado por via respiratória. E aí você pega isso no bafômetro, né? Só mastigar o pão, rapidamente isso é eliminado, então isso não vai acontecer. Mesma coisa assim quando você toma própolis, que está diluído em álcool também, ou um bombom com licor de cereja, a quantidade é muito pequena e não vai comprometer, não. Doutora, mas isso leva um tempo? Ou como é que funciona isso? Ou é extremamente rápido ali, a partir do momento em É que muito você consome o rápido. alimento? Sim, em torno de um minuto já desaparece tudo. Então, se você tem direito à contraprova, é o tempo mais ou menos que vai ter que se esperar, né? E tem uma margem de erro também para o bafômetro que eles consideram, que é 0,04, né? Então, esse risco, ele não existe mesmo. O pessoal pode ficar tranquilo sobre isso. Então a Se gente. deu acima, não foi com pão. Então a gente Então, esclarece aí, né, doutora? Comer pão de forma não vai deixar ninguém bêbado. não vai deixar ninguém bêbado, né? É que as pessoas começaram a reclamar muito também, porque quando abriu a embalagem, né, tinha um cheiro estranho, uma coisa meio alcoólica mesmo, e aí foi chamando a atenção, e aí, né,
foram pesquisar, o Proteste pesquisou e observou que algumas marcas realmente estavam com um nível mais elevado. E isso nem em grande quantidade, doutora. Por exemplo, a pessoa ali acaba comendo, vamos exemplificar ali, meio pacote de um pão de forma, isso também segue da mesma forma. Segue da mesma forma, que você não come de uma vez meio pacote, né? E é difícil alguém comer meio pacote de pão, né? Certo? Então, esse risco, eles fizeram vários testes, com várias gramaturas e tudo, na realidade isso não aconteceu. Porque para considerar infração, você tem que ter uma quantidade circulante de 0,34 gramas, né? Acima disso. E aí vai subindo o nível e vai subindo a gravidade e da infração, então as penalidades vão mudando, né? Mas em concentrações assim, não, tá? Que seja 2 fatias de pão, que é mais ou menos isso que as pessoas costumam comer, vai no café da manhã ou no lanche, né? Então esse risco não acontece, tá? Doutor, e qual O que é pessoal pode ficar tranquilo. Não vai, pode comer pão e dirigir tranquilamente. Pode. Doutora, e qual que é a diferença aí, por exemplo, de ingerir uma cerveja, um vinho? Quanto tempo esse álcool demora ali para sair do organismo? Então, são vários fatores, né? Porque quando você toma bebida alcoólica, a absorção do álcool, ela acontece no estômago. E isso passa depois pelo fígado, né? E o fígado vai transformar esse álcool, ou ele vai ser degradado em glicose, ou vai para aldeído, né? Então, tem muitas variantes. Quanto tempo leva? Depende do que você comeu junto, por exemplo, junto com alimento, junto com uma refeição, você desacelera a absorção do álcool, né? Depende se você está em uso de algum medicamento, que muda toda essa transformação hepática do álcool, né? Então a gente tem vários fatores, assim, é muito difícil falar quanto tempo isso acontece. Mas se você está bebendo de estômago vazio, esse álcool vai alcançar a corrente circulatória muito rapidamente, quase que imediatamente, né? Tanto que o pessoal fala assim, nossa, bateu e subiu, né? Uhum. Sabe? Então, dá realmente. Então, tomar bebida alcoólica com o estômago forrado demora um pouco mais para ser absorvida, né? Então, são algumas questões que interferem na absorção do álcool. A idade também pode ser considerada, doutora, ali um mais jovem, de repente com uma pessoa mais idosa que ingeriu ali a mesma quantidade ou é relativo? Não, também interfere. Então, assim, maturidade hepática para álcool só acontece lá pelos 20 anos de idade. E a gente vê adolescentes assim bebendo absurdamente, né? É quando você tem um processo mais ágil de metabolização. E as pessoas idosas também, isso começa a ser desacelerado também, né? Aí também varia, se tem patologias crônicas, né? Eu já falei também a questão do uso de medicamentos. Vários medicamentos interferem muito com esse processo de detoxificação hepática, porque a gente tem um grupo de enzimas, né, hepáticas que são ou elas são ativadas de maneira muito rápida ou desaceleradas com o uso de alguns medicamentos. Doutora, eu queria derivar Então, um pouquinho aqui Tá. nessa questão da absorção, enfim, do álcool. Sim. Tem muita gente que costuma dizer assim, ah, não, eu sou mais resistente ao álcool, Tá. demora mais para subir. Isso é real ou é mito? Não, isso é mito. Na realidade, hoje a gente sabe que álcool não seria uma coisa segura. Não é, na realidade. Os trabalhos mostram que qualquer quantidade de álcool pode ter influência na sua saúde. O que acontece é que a tolerância, assim, de você sentir que está em ressaca ou não, ou que está passando do ponto, as pessoas ficam um pouco tolerantes do ponto de sistema nervoso central, mas não que isso não faça mal à sua saúde. Então, existe aí um equívoco na realidade. Então, as pessoas falam, ah, mas eu tolero muito, eu bebo muito e está tudo ok. Não, não está ok, certo? Então, essa tolerância ao álcool, você vai se habituando com a percepção disso. Porém, ele continua fazendo mal do mesmo jeito. Isso acontece muito com adolescentes, né? Uhum. Eles ficam, ah, não, mas eu aguento bem, Sim. mas continua fazendo mal. É isso. Então, assim, hoje eles consideram... Pode concluir, pode concluir. Então, eles consideram que não tem uma dose segura de álcool, na realidade. Tá certo. A gente conversou com a Diná Ribeiro de Paula, médica nutróloga. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no CBN Campinas. Um abraço. Um abraço.
São 10 horas e 25 minutos. Cai o mito, portanto. Cai o mito de que beber pão de forma... Quer dizer, Beber pão de forma, comer pão de forma e dirigir não vai ser pego no bafômetro, então não adianta ali tentar enganar, por exemplo, dizendo Né? o bafômetro dá positivo e dizendo que você começou um pão de forma. Não cai mais. Pois é. Essa questão tá aí esclarecida. Então, o Detran, inclusive, já se posicionou sobre isso. Ele pontuava justamente os especialistas do órgão sobre essa rápida absorção ali do organismo, que isso, num caso ali de contraprova, que inclusive é um direito ali do motorista, esse período, porque de repente, às vezes a pessoa ali sai do mercado, tá comendo um pão de forma ali, cai numa blitz, mas ali no período de contraprova, então, segundo a doutora ali, esse etanol, esse álcool é absorvido extremamente rápido, questão de 1 minuto ali, então não tem desculpa, Que tá? é mais ou menos o que acontece quando a gente usa o enxaguante bucal, apesar de hoje poucos terem álcool, né? Acabou se mudando a indústria nesse sentido, mas também com bombom com licor. Bombom com licor. Tem o vinagre, né? Alguns vinagres também. Alguns tipos de vinagre esse também. Tipo de ingrediente. É isso. Então tá tudo esclarecido, minha gente. 10h26. CBN Campinas.